Oi, meus amores, então, vamos para nossa correção agora? Todo mundo conseguiu fazer? Ficou fácil para vocês com o material dourado? Fica bem mais simples, não é? Mais fácil de entender, onde cada um tem que ficar, a representação deles. Então, vamos lá. Na página 116, nós tínhamos lá, na escola de Isabela foi realizada uma festa junina e 136 alunos compareceram. Então, ele representou lá no ábaco e com material dourado o número 136. No ábaco ele usou as argolas. Na centena, uma argola, uma centena. Na dezena, 3 argolas, 30. E na unidade, 6 argolas. E formou o número 136. Tá certo? Aí, lá embaixo, estava pedindo o seguinte: veja como podemos representar o número 136 em um quadro de ordens, que é o quadro valor de lugar. E aí, ele colocou aí o número, né? O número 136 e ele representou. Então, ele colocou 6, ó, 6 o quê? Unidades, né? 3, o quê? Dezenas. Uma, o quê? Centena, tá? É a decomposição, é quando a gente decompõe, que a gente coloca uma centena, mais 3 dezenas, mais 6 unidades, certo? Então, vamos lá. Aí, nós fizemos na página 2, nós temos o ábaco, né? E vocês vão representar os números. Então, já sabe, quantidade de argola é a numeração que vocês vão colocar. Na letra A, eu tenho 5 argolas na centena, nenhuma argola na dezena e 6 na unidade. Então, eu formei o número 506, tá? Na letra B, eu tenho 5 na centena, uma na dezena e 2 na unidade. Formei que número? 512. E na letra C, 4 na centena e 6 na dezena. Nada na unidade. Então, que número eu tenho aí? 46? Não, porque eu ocupei a centena. Então, eu tenho 460, certo? Agora, o exercício número 3 é justamente o contrário. Tem o ábaco, sem nenhuma representação nele, e a numeração que o livro quer que vocês desenhem. Então, já sabe, cada argola representa uma, ou na unidade, ou na dezena, ou na centena, tá? Então, vocês teriam que formar na letra A, 182. Então, seria uma argola na centena, 8 na dezena e 2 na unidade. Letra B, 558. 5 na centena, 5 na dezena e 8 na unidade. E na letra C, 831. Então, eu teria 8 argolas na centena, 3 argolas na dezena e uma argola na unidade. Número 4, tá fácil porque a tia fez o início da aula com material dourado e a tia disse que vocês também têm como utilizar o material dourado de vocês, é só destacar lá atrás e trabalhar com ele, tá? Esse livro, ele justamente colocou esse material dourado aí para que vocês pudessem trabalhar junto com o material dourado, mexendo neles, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número, qual foi o número que nós formamos aí? Eu tenho 2 de 100, não é? 2 de 100. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 na dezena e eu tenho 6 na unidade. Que número eu formei? 256. Então, vocês vão colocar aí. 200, ó.
200, essa caneta tá falhando, deixa a tia pegar uma outra. 256, tá certo? Letra B. Qual foi o número que eu formei na letra B? 337. Muito bem. 337. Próxima folhinha, página 118. Complete o quadro de ordens e escreva como se lê o número formado. Então, bem simples, tá? Não tem mistério. Olha o exemplo. 1/100, 4 dezenas e 2 unidades. Aí ele tem o quadro valor de lugar e o material dourado, que é a mesma representação. No quadro valor de lugar, cada pauzinho desse, cada gravetinho desse aí, é 1. Então, se eu tenho 1 na centena, eu vou colocar o número 1. Se eu tenho 4 na dezena, o número 4. Se eu tenho 2 na unidade, o número 2. Então, eu formei que número? 142. Então, é isso que vocês teriam que fazer em todo esse exercício, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, 1/100, então vai colocar 1 pauzinho e o número 1. 6 dezenas, 6 pauzinhos e o número 6. 5 unidades, 5 pauzinhos e o número 5. E que número eu formei? Agora eu vou escrever com vocês. 165. Então, eu vou escrever, ó. 165. Escrever por extenso o nome do número. 165. Foi o primeiro número que eu formei. Letra B. Aí eu tenho, na centena, eu tenho 1/100, 3 dezenas e 6 unidades. Que número eu formei? 136. Então, eu vou escrever, ó. 136. Certo? Muito bem. E na letra C eu tenho 1/100, que é o número 1, 5 dezenas e 4 unidades. Então, eu formei que número? 154. E aí eu escrevo, ó, 154. Certo? Próxima folhinha, página 119. Número 6. Observe os números nos quadros de ordens a seguir e decomponha-os, considerando o maior número de centenas exatas, o maior número de dezenas exatas e as unidades como no exemplo. Então, centena exata é de 100 em 100. É 100, 200, 300, 400, 500, até 900. Depois, dezenas, 10, 20, 30, 40, 50. Unidade é ele mesmo, né? É unidade, não tem outra fórmula. Então, tem um exemplo aí. No quadro valor de lugar, tem o número 528. E você vai escrever ele do mesmo jeito que você fala. Você não fala, eu não falei, ó, 500 mais 20 mais 8, que vai formar 528, certo? Então, vamos fazer o próximo. O próximo é 476. Ó, 476. Letra B, 193. Então, eu tenho 100, que é o 100, e 90 mais 3. Eu fiz a decomposição desses números. Eu disse que o 1 representa o 100, porque está na casa da centena.
né? O 9, o 90, porque está na casa da dezena, e o 3, a unidade. O número 7 não era pra gente fazer, porque nós vamos fazer na escola, tá? Então, esse número não era pra fazer. Aí, nós vamos para o número 8. Essa bicicleta custa R$327. Então, a bicicleta custa R$327. Se você fosse comprá-la, seriam necessárias quantas cédulas de R$100 e R$10 e quantas moedas de R$1? Então, vamos lá. Se ele custa 327, eu já sei que 300. Então, eu tenho 100, 200 e 300. Então, eu teria que ter quantas cédulas de 100? 3. Então, ó, 3 cédulas de 100, né? 3 de 100. Para eu fazer o 320, né? 20, cédulas de 10. 10, 20. Então, eu teria que ter 2 cédulas de 10. Certo? E 7. Como é que eu faria o 7? Hein? 7 moedinhas de R$1, ó. Vamos fazer juntos, ó. R$1, né? Moedinha de R$1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas moedas? 7 moedas. 7 moedas de R$1. Certo? E aí eu teria o valor exato para comprar a bicicleta. Tá bom? Certinho? Então vamos lá para a última folhinha agora. Na última folha, no número 9, complete as sequências. E eu tenho que completar a sequência dos números, né? Bom, só que começa a sequência, o livro, ele começa me dando a resposta do 132. Então, eu tenho que completar o que vem antes. Como, tia, eu vou completar? Vai do lado do 132. Quem vem antes do 132? 131. Quem vem antes do 131? 130. 129. 128. Então, eu já completei os antecessores. Agora, eu vou lá, 133, 134, 135. Certo? A mesma coisa na letra B. Eu já sei que eu tenho lá, o livro me deu o 187. Então, eu vou pelos antecessores. Então, vamos lá. 186, 185, 184, 183. Então, eu já completei os antecessores. Já cheguei no início da sequência numérica. Agora, 188 que estava lá, né? 189, 190. Letra C, tá? Na letra C, prestem bastante atenção, porque aí a sequência numérica ela não está de 1 em 1. Olha lá. O livro me deu 303 e 305. Ué, depois do 303 não é o 305, é o 304. Só que o livro fez uma sequência, ó, 303, 304, 305. Então, ele está pulando de 2 em 2, certo? De 2 em 2. Eu não escrevo um, mas escrevo o próximo. Então, vamos lá. Vamos fazer o antecessor primeiro? 303. Vou botar aqui no quadro para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. 303. Aqui está o 303. Eu já sei que eu não posso colocar o antecessor que vem imediatamente antes desse. Então, quem vem antes do 303? 302 está na minha cabeça. Quem vem antes do 302? 301. É esse que eu vou colocar. 301.
E aí eu vou fazer os que vêm depois agora. Sempre um número na cabeça e o outro no papel, tá? Então vamos lá. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309. Vamos ver até onde vai. 310, 311, 311, 312, 313, 314, 315. E eu completei a sequência numérica pulando de 2 em 2, tá? E embaixo eu só tenho os dois últimos números, que se vocês observarem, é da mesma maneira, pulando de 2 em 2. Só que agora eu tenho que completar somente com os antecessores. Eu não vou precisar completar com os sucessores, tá? Então eu vou caminhar, ó, antecessor. Um antecessor na cabeça, o outro no papel. Um na cabeça e o outro no papel. Então vamos lá. Só que agora eu não estou andando para frente, né, dos números. Eu estou, ó, retrocedendo antes. Então vamos lá. Presta atenção. Bom, 306, 305 foi para a cabeça, 304 foi para o papel. Bom, antes do 304, 303. Quem vai para o papel? Desculpa, não é 300, é 200. 204, 206, ó. O tic-teco da tia também já não tá funcionando muito bem, mas vamos lá. Vamos lá. Então, 206 no papel, 205 na cabeça, 204 no papel. Agora vamos lá. Quem vem antes do 204? 203. Eu vou botar o 203? Não. Eu vou botar quem vem antes? 202. Então, coloquem aí. Sabe como é o 202? 200, 202. Tá? Vamos lá. 202. 201. Qual é? Agora a centena exata. 200 no papel. Muito bem. 200 no papel. Agora, 200. Bom, 200, quem vem antes do 200? É o 100. 199, que está na minha cabecinha. 199 na minha cabecinha. Quem vem antes? 198. Eu vou colocar no papel. 198. Aí, antes do 198, 197, gravadinho aqui, ó. 197. Quem vem antes do 197? 196 no papel. Antes do 196, 195. Antes do 195, 194 pro papel. 193 e pro papel 192, tá certo? Muito bem. Então conseguimos fazer essa atividade, agora vamos lá. Descubra o segredo da sequência abaixo e conte para a sua classe, né? Nós vamos contar por aqui mesmo. Então vamos lá. Bom, eu tenho aí 680, 670, 660, 650, 640, 630, 620, 610 e o 600. De quanto em quanto foi pulado aí? Vocês sabem me dizer? Vamos lá. Vamos para o 600. Vamos lá para o 600. Todo mundo no 600. A gente vai adivinhar isso aí. 600. Qual é o próximo número? Quem veio antes? 600 e...
Qual foi que veio? 610. Então, vamos lá. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610. Então, se eu tinha 600 e passei para 610, eu pulei de quanto em quanto? 10, não é? Observem, o próximo número é 620. Então, eu tenho 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620. Então, o que vocês observaram aí? Essa sequência numérica está pulando de 10 em 10, tá? E esses números, eles estão do início, né? De 680 até os 600. Eles aumentaram ou eles diminuíram? Diminuíram, né? Eles foram diminuindo, porque ele começou do 680 e aí ele foi tirando até chegar a 670. Então, é uma sequência numérica de 10 em 10 e está diminuindo a ordem dos números, tá certo? Muito bem. Número 11. Ligue cada número do lado esquerdo com o modo como se lê do lado direito. Então, eu tenho do lado direito 400 mais 40 mais 4. Como eu leio isso? 444. Eu vou ligar onde está escrito 444. Depois eu tenho 10 dezenas e 5 unidades. Não é uma dezena, tá? Não é uma dezena. São 10 dezenas. Então, eu tenho 10 dezenas. 10 dezenas, eu vou contar de 10 em 10. Então, 10 dezenas. Quantos eu vou ter? 100, né? Com 5 unidades, então eu vou ter o número, ó. Qual o número que eu tenho? 105. Muito bem. Depois eu tenho 300 mais 20 mais 2. Quanto dá isso? 322. Tudo certo? 5 centenas e 9 dezenas. Ó, vamos lá. Centena, dezena, unidade. Então, ele diz que tem 5 centenas e 9 dezenas. Se não tem nada aqui, que número que formou? Qual foi o número que formou? 590. Certo? Muito bem. Bom, resolvendo problemas. Lucas tem mais de 186 figurinhas e menos de 190. Então, vamos lá. Presta atenção. Vamos colocar aqui, um pouquinho aqui para vocês entenderem. A tia vai apagar aqui. Então, vamos lá. Presta atenção. O problema diz que ele tem 186 figurinhas, né? Olha lá. Lucas tem mais de 186, então ele tem mais do que essa quantidade aqui. Mais, né? Ele tem mais. E menos do que 190. Então, vamos lá. Quantas figurinhas ele tem? Vamos contar? 186. Então, se ele tem mais, eu vou contar do 186 até o 190. Não é isso? Então, vamos lá, juntos. 186, 187,
188, 189, 190. Então, eu posso dizer que os alunos, vocês, teriam que dizer que Lucas, ele pode ter 187, 188, 189. Então, quantas figurinhas ele tem? Quantas figurinhas ele tem? Ele pode ter 187 figurinhas, ele pode ter 188 figurinhas ou 189 figurinhas, porque ele não disse o número exato. Ele disse que ele tem mais do que 186 e não passa de 190. Então, ele pode ter ou essa quantidade, ou essa quantidade. Tá certo? Não tem o número exato, a gente só sabe que ele tem entre aqueles números uma daquelas quantidades. Tá bom, meus amores? Então, terminamos a nossa aulinha de hoje de matemática, tá bom? E a tia Cláudia volta daqui a pouco, nós vamos ter a aulinha de história, tá? Então, separa o livro de história, separa o caderninho também e a tia Cláudia já volta, tá bom? Beijo!